Você fez tudo certo. Banho morno, amamentação, luz apagada, música suave. O bebê dormiu. Você dormiu. 40 minutos depois, ele acorda como se nunca tivesse dormido na vida. Isso não é frescura. Não é manipulação. Não é porque você fez algo errado. É porque o sono do bebê funciona de um jeito completamente diferente do sono adulto. E quando você entende como funciona, tudo muda. Fase 1. Sono ativo reinfantil. Você olha para o berço e vê o bebê se mexendo, fazendo careta, sorrindo, resmungando. Você pensa, ele está acordando. Você pega no colo. E aí sim, ele acorda de vez. Mas ele estava dormindo profundamente. Erro comum. Esse é um dos erros mais comuns e mais custosos da primeira infância, intervir no sono ativo. O bebê se mexe, o pai pega no colo, o bebê acorda. Repete toda noite. A família inteira dorme mal por semanas, por um mal-entendido sobre o que é sono normal. O sono REM, que nos bebês chamamos de sono ativo, ocupa cerca de 50% do tempo total de sono nos primeiros meses. No adulto, é só 20%. Por quê? Porque é durante o REM que o cérebro do bebê processa tudo o que aprendeu no dia, consolida memórias, desenvolve conexões neurais. Cada careta, cada sorriso durante o sono, é o cérebro trabalhando. É desenvolvimento acontecendo em tempo real. Solução prática. A regra de ouro: espere 60 a 90 segundos antes de intervir. Se o bebê está se mexendo, fazendo sons, mas com olhos fechados, ele está em sono ativo e vai se reajustar sozinho. Intervenha só se o choro for crescente e os olhos abrirem de vez. Essa espera de 60 segundos pode transformar suas noites. Fase 2. Sono quieto, sono profundo. Esse bebê está tão quieto que a mãe fica com medo. Imóvel. Respiração quase imperceptível. E aí o pai pisa na tábua rangendo, e o bebê não acorda. Isso é sono quieto. Isso é sono profundo. Erro comum. O erro aqui é tentar transferir o bebê do colo para o berço cedo demais, antes de ele entrar no sono profundo. Você coloca no berço, ele abre os olhos. Você começa de novo. Meia hora depois, tenta de novo. Mesmo resultado. O problema não é o berço, é o timing. O sono quieto é quando o corpo do bebê faz a manutenção, cresce, repara tecidos, fortalece o sistema imune. É o sono que faz o bebê acordar mais pesado, literalmente, porque o hormônio do crescimento é liberado em pico durante essa fase. Quando seu bebê acorda maior do que era na semana passada, foi o sono quieto que fez isso. Solução prática. Use o teste do braço. Levante levemente o braço do bebê enquanto ele dorme. Se o braço cair pesado e solto sem resistência, ele entrou no sono profundo e é seguro transferir para o berço. Se o braço oferecer resistência ou ele reagir, espere mais 5 minutos. Esse teste simples vai salvar noites inteiras. Fase 3. A transição entre ciclos. Todo dia, sem falta, aos 45 minutos, o bebê acorda. Não importa o que você fez. Não importa se amamentou mais. Não importa se o quarto está mais escuro. 45 minutos. Como o relógio. Erro comum. Os pais concluem que o bebê não consegue dormir mais de 45 minutos e constroem toda uma rotina em torno disso, múltiplos cochilos curtos, noites fragmentadas. Mas o problema não é a capacidade de dormir, é a habilidade de reconectar ciclos. O ciclo de sono do bebê dura em média 45 a 50 minutos, muito menor que o ciclo adulto, de 90 minutos. No fim de cada ciclo, todo ser humano tem um microdespertar, um momento de quase consciência. O adulto aprendeu a ignorar esse momento e voltar a dormir. O bebê ainda não aprendeu. Ele chega nesse ponto e não sabe o que fazer, então chora. Não é insônia. É uma habilidade que precisa ser desenvolvida. Solução prática. A chave está em como o bebê adormece inicialmente. Se ele sempre adormece no peito ou no colo, ao acordar no microdespertar, ele vai procurar o peito ou colo para voltar a dormir. Se ele aprender a adormecer no berço com condições estáveis, ruído branco, escuridão, ele vai reconectar o ciclo sem precisar de você. Não é abandono, é autonomia de sono, e se desenvolve gradualmente com tempo e consistência. Fase 4. A regressão do sono. Seu bebê dormia bem. Você até tinha começado a dormir de novo.
E então, sem aviso, ele voltou a acordar 6, 7 vezes por noite. Mais do que quando era recém-nascido. Você fez algo errado? Não. Seu bebê está doente? Não. É a regressão do sono dos 4 meses, e ela é permanente. Erro comum. O mais doloroso, os pais tentam voltar para o que funcionava antes, mais colo, mais peito, mais movimento. Às vezes funciona por uma noite, mas a regressão dos 4 meses não é uma fase que passa voltando atrás, é uma mudança permanente na arquitetura do sono. O bebê não vai voltar ao normal porque o normal mudou. Por volta dos 4 meses, o cérebro do bebê amadurece o suficiente para que o sono passe a ter a mesma estrutura do sono adulto, com ciclos definidos de sono leve, sono profundo e REM. É uma conquista neurológica enorme, mas esse amadurecimento desregula tudo o que funcionava antes. É como fazer uma reforma no apartamento, durante a obra, tudo fica mais caótico, mas o resultado final é melhor. Solução prática. Não existe atalho para a regressão dos 4 meses, ela dura em média 2 a 6 semanas. O que ajuda? Rotina consistente de sono, ambiente totalmente escuro, ruído branco em volume adequado, e respeitar as janelas de sono. Não deixar o bebê passar do ponto de cansaço. O que atrapalha? Mudanças constantes de abordagem, luz artificial à noite e estimulação excessiva antes de dormir. Fase 5. O sono consolidado. O dia que você esperou tanto. O bebê dormiu 6 horas seguidas. E aí você acorda em pânico às 3 horas da manhã porque ele não acordou, e corre para verificar se está respirando. Toda mãe faz isso. Toda. Erro comum. Nessa fase há inconsistência por medo de estragar. O bebê dorme bem 3 noites seguidas e na quarta, os pais mudam algo só para testar, ou porque receberam visita ou porque viajaram. A consolidação do sono é frágil no início e precisa de consistência para se firmar. O sono consolidado não é um destino, é um processo. Entre 5 e 6 meses, a maioria dos bebês tem capacidade neurológica e metabólica de dormir de 5 a 6 horas seguidas sem precisar de alimentação. Não todos, mas a maioria. Isso não significa que vai acontecer automaticamente. Significa que as condições estão dadas. Você ajuda criando o ambiente certo e sendo consistente. Solução prática. Os 3 pilares que consolidam o sono: rotina previsível, sempre o mesmo banho, amamentação, música, apagar a luz na mesma ordem, ambiente otimizado, escuridão total, temperatura entre 20 e 22 graus, ruído branco, e consistência por pelo menos 2 semanas sem mudanças. Uma boa noite isolada não é consolidação. 2 semanas consistentes, aí sim. O sono do bebê não é seu inimigo. É um sistema complexo que você acabou de aprender a ler. 50% do trabalho de melhorar o sono do bebê é entender como ele funciona. A outra metade é consistência. Salva esse vídeo, você vai rever em cada fase de regressão. Manda para quem está na madrugada agora achando que nunca vai melhorar. E me conta nos comentários, qual fase foi a mais difícil para vocês? No próximo vídeo, sinais de que o bebê está com fome, além do choro. Os 8 sinais que aparecem antes de você precisar descobrir pelo choro. Até terça!